Boa noite, acadêmicos. Aqui quem fala é a professora Lília Capelin, professora do curso de Serviço Social da Uniarp e trabalhando a disciplina de Metodologia Científica. Nós já fizemos várias etapas do nosso projeto de pesquisa, já escolhemos o tema, já escolhemos o problema, já criamos o objetivo geral, objetivos específicos, criamos a justificativa, as hipóteses e estamos finalizando a fundamentação teórica. Para quem já finalizou a fundamentação teórica, hoje pode dar início, então, àquela parte do projeto de pesquisa que é a metodologia. A metodologia, a palavra metodologia vem de método. Então, nós temos que deixar claro para quem está lendo o nosso projeto de pesquisa quais os métodos que nós vamos utilizar para fazer esta pesquisa. Para isso, nós temos que entender que existem vários tipos de pesquisas. Eu coloquei aqui alguns tipos, os principais tipos de pesquisa, né, que mais são utilizados na área do serviço social, tá bom? Então, olha só, nós temos lá em cima no quadrinho o título Tipos de Pesquisa, né? Então, vocês veem aqui que tem uma linha separando, tá? Quantitativa e qualitativa das demais, que são... Sempre a pesquisa vai ser quantitativa ou qualitativa ou quanti-quantitativa, tá? E sempre ela vai ser isso e mais um desses aqui de baixo que eu já vou explicar, tá? Então, vamos lá. Na primeira parte dos tipos da pesquisa, nós vamos ter a pesquisa quantitativa. A palavra quantitativa vem de quantidade, tá? Então, vai trabalhar com números. É aquela pesquisa que vai trabalhar com números. Eu tenho, por exemplo, como problema quantos idosos residem no município de Caçador, por exemplo. Né? Então, eu vou trabalhar com números, porque eu vou fazer uma contagem de quantos idosos tem no município de Caçador. Quantos idosos da minha amostragem, peguei lá uma amostragem de 100 idosos, por exemplo. Quantos idosos da minha amostragem possuem doenças crônicas? Tá? É um número, certo? Então, por isso que vem de quantidade, de número, tá? Outro exemplo, quantos dos imigrantes haitianos que residem no município de Caçador são homens e quantos são mulheres, e quantos são crianças, né? Então, trabalha-se com números, se eu for fazer uma pesquisa onde traga quantidades, certo? E aí, nós vamos ter a pesquisa qualitativa. Qualitativa vem de qualidade. Qualidade vem de subjetividade, enquanto na quantitativa nós temos objetividade, é um número, né? Na qualitativa nós temos subjetividade, porque vai ser perguntas que as respostas podem ser as mais variadas possíveis, né? Então, vamos pegar ali o exemplo do pessoal que está trabalhando com a Casa Lar, tem 2 pessoas fazendo pesquisa com a Casa Lar. Então, por exemplo, eu vou perguntar lá para os pais que abandonaram os filhos, que foram destituídos os filhos que estão residindo na Casa Lar agora. Quais foram os motivos que levaram vocês a praticar esse tipo de atitude com os filhos de vocês? Alguns casais vão responder uma coisa, outros vão responder outra, certo? E nós vamos ter, então, uma variação de respostas. Vamos ter respostas qualitativas, de qualidade, certo? Então, nós vamos ter respostas que são subjetivas, cada um vai responder uma coisa, certo? Então, por exemplo, quando eu perguntei lá na minha dissertação de mestrado se os haitianos eram felizes em Caçador, as respostas foram bem variadas, né? De cada um respondeu uma coisa. Alguns falaram que sim, mas que tinham saudade da família. Outros falaram que sim, que eram pessoas felizes aqui no nosso município. Outros falaram que eram felizes, mas sentiam muita falta ainda da comida do local onde eles residiam e assim por diante. Então, ainda nós temos a possibilidade de fazer uma pesquisa quanti-qualitativa aqui também, tá, pessoal? Que é aquela pesquisa onde eu uso as duas coisas. Eu posso usar números e posso usar também qualidades, tá? Posso usar números, como por exemplo, vamos pegar ali a pesquisa da Maria Eduarda, que é a minha orientanda lá no município de Santa Cecília.
onde ela vai trabalhar com os moradores de rua. Ela pode fazer uma contagem quantitativa a partir de separar, por exemplo, quantos são homens e quantos são mulheres. E ela também quer traçar o perfil desse morador de rua. Então, ela pode separar por quantidade, quantos são homens, quantos são mulheres, né? E pode separar também por perguntas subjetivas. O que levou a pessoa a ficar em situação de rua? Então, serão várias as respostas, tá? Só um instantinho que eu vou pegar uma outra cadeira aqui para sentar, tá? Podem ficar olhando o quadro, só um minutinho. Então, pessoal, voltando para nossa aula, aqui nós vamos ter, então, sempre a pesquisa ela vai ser quantitativa, qualitativa, ou ela pode ser as duas coisas, qual e quantitativa. Vocês vão ter que ver o que mais se encaixa no problema que vocês estão tentando resolver, tá? Aqui nós vamos ter, então, a segunda etapa dos principais tipos de pesquisa que tem dentro do serviço social, certo? Então, a nossa pesquisa vai ser quantitativa ou qualitativa, ou quantitativa, e vai ter um outro nominho, tá? Que é a pesquisa bibliográfica, por exemplo, que vocês já estão fazendo lá na fundamentação teórica, certo? É difícil encontrar uma pesquisa que não tenha a parte bibliográfica, né? Eu, pelo menos, não tenho conhecimento de nenhuma pesquisa que não tenha parte bibliográfica, porque é óbvio que você vai ler, pelo menos, vai ler ou vai trazer para dentro do teu texto o que outras pessoas já escreveram sobre aquele assunto que você está tratando. Então, a pesquisa sempre vai ser bibliográfica. Vai ter uma parte bibliográfica sempre na pesquisa, certo? A não ser que seja um conhecimento absolutamente novo. Por exemplo, um teste de uma vacina contra o coronavírus, né? Onde eles vão fazer experimentos num determinado grupo da população e vão ter, então, um resultado, se aquele medicamento deu certo ou não. Então, é uma coisa absolutamente nova, ninguém ainda escreveu sobre isso, né? Ou sobre aquele medicamento que eles estão testando, e será, então, uma construção absolutamente nova. No serviço social, normalmente, a gente se ancora, né, no que já foi escrito para construir um conhecimento novo daí. Vejam que vocês vão trabalhar o que já foi escrito sobre o tema, onde vocês estão fazendo a fundamentação teórica, e depois, se vocês fossem aplicar a pesquisa de vocês trariam, então, um conhecimento absolutamente novo, que era a partir da pesquisa de vocês, né? Da pesquisa de vocês. Então, ela vai ser quantitativa, ou quantitativa, ou qualitativa, ou as duas coisas. Ela sempre vai ser bibliográfica, tá? E aqui que vai diferenciar, ó. Para fazer a pesquisa bibliográfica, para fazer a pesquisa de vocês vão fazer uma pesquisa documental, onde vocês vão pesquisar documentos. Por exemplo, eu tenho 2 alunas estagiárias lá no CRAS Martelo, onde elas estão fazendo uma pesquisa sobre a pandemia. E elas vão consultar apenas documentos. Ou seja, elas vão consultar o sistema da assistência social do município de Caçador, onde elas vão mapear quantas cestas básicas foram distribuídas no período da pandemia, quantos atendimentos para o auxílio emergencial teve, quantos atendimentos de atualização de cadastro único, quantos atendimentos, né, houveram no sentido de novas demandas, né, quantos atendimentos de INSS, que a gente está fazendo também esse trabalho, em vistas que o INSS está fechado, né? Então, elas vão fazer uma pesquisa documental, elas não vão entrevistar pessoas, elas vão pegar de documentos que já existem, os dados, para fazer a pesquisa delas, certo? Ou, por exemplo, na área de história, eu vou lá no museu, aqui no Museu do Contestado, em Caçador, pesquisar documentos antigos da época da construção da ferrovia, por exemplo, né? Então, eu vou fazer uma pesquisa documental, eu não vou entrevistar ninguém, vou utilizar só documentos, certo? Aí nós temos a pesquisa de campo, que é onde se encaixa a maioria das pesquisas de vocês, são pesquisas de campo, que é a pesquisa prática, que é onde você vai fazer o quê? Entrevistas,
ou questionário. Professora, qual que é a diferença entre entrevista e questionário? Na entrevista eu tenho um questionário onde eu faço as perguntas para a pessoa que eu estou pesquisando, certo? Se é só um questionário, o questionário está ali, eu distribuo, as pessoas respondem as perguntas no papel e me devolvem respondidos, não é eu que pergunto, tá? Então essa é a diferença, né? O estudo de caso, né? Nenhuma das pesquisas tem estudo de caso, que é quando eu pego um determinado caso de uma determinada pessoa, de uma determinada família e vou fazer um estudo para descobrir as motivações que levaram àquela situação, né? E quais os desdobramentos, né? Ou relato de experiência, né? Eu fui lá fazer uma visita na periferia de Caçador, nos bairros mais vulneráveis, e andei por lá durante 2 horas, conversei com a população, e eu vou relatar essa experiência que eu tive, que é a minha pesquisa, né? Ou eu vou fazer uma intervenção enquanto estagiário de serviço social e vou relatar os resultados dessa experiência que eu fiz, né? Vou buscar uma alternativa de atendimento para essa pessoa e vou fazer um relato dessa experiência. Pessoal, pergunta, professora, pode ser tudo? Pode, tá? Então, por exemplo, vamos pegar ali o problema que a Iris está trabalhando, que é entender por que os pais abandonam as crianças no município de Caçador, né? Essas crianças que são acolhidas na Casa Lar, né? Ela pode utilizar quantidades, quantas crianças tem acolhidas na Casa Lar em Caçador hoje. Ela pode usar qualidade, onde ela vai perguntar para esses pais quais os motivos que levaram eles a ter tal atitude, certo? Então ela vai fazer uma pesquisa qualitativa. Ela está fazendo uma pesquisa bibliográfica, todos vocês estão fazendo, buscando o que já foi escrito sobre esse tema. Ela pode fazer uma pesquisa documental nos arquivos da Casa Lar, porque lá tem os relatórios do assistente social e do psicólogo explicando por que essa criança está acolhida. E ela pode fazer uma pesquisa de campo, onde ela vai nesses pais que praticaram algum tipo de negligência ou violência contra essas crianças e esses adolescentes, que levou eles ao acolhimento. Ela pode fazer a pesquisa de campo. Então, nessa parte aqui, ó, de metodologia, vocês vão ter que escrever o que vocês vão utilizar na pesquisa de vocês. Qual desses tipos aqui de pesquisa que vocês vão estar fazendo? É isso que vocês têm que colocar lá na metodologia, tá? Eu vou fazer um print e vou colocar também esse print ali no grupo para vocês verem um texto que a minha aluna que está fazendo TCC, o projeto de pesquisa dela, como que ela colocou essa questão da metodologia, tá? Então, aqui eu trago alguns tipos de pesquisa, os mais comuns, os mais utilizados no serviço social, certo? Aqui nessa parte, que é a primeira parte, estão todos, só tem esses 3, quantitativo, qualitativo, quantiqualitativo, certo? E aqui que teria bem mais outros, né, outros tipos de pesquisa, mas eu trouxe aqui os mais comuns utilizados pelo serviço social, certo? Então, mãos à obra, vamos lá fazer a metodologia da pesquisa.